Bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com graça, com gratidão no coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos fortalece, que nos faz andar em retidão. Fale com Deus todos os dias. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 18 de junho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, onde a Bíblia vai nos dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Glórias ao Senhor por estes versos. Paulo, ele até vai dizer: eu até quero fazer o bem, mas o bem que quero não faço com facilidade, porque o pecado habita em mim. Existe uma luta interna em nós. Essa é a maior milícia que nós enfrentamos. É combater esse bom combate, sim, porque ele é um bom combate, se nós deixarmos o Espírito prevalecer. Porque nesse tipo de combate, uma vez que nós deixamos o Espírito prevalecer, nós somos edificados, nós somos transformados conforme a vontade de Deus. Deus, ele quer arrancar na totalidade o pecado de nós. Porque nós nascemos concebidos de pecado. Esse pecado, ele é impregnado na nossa carne. E aí existe a tentação que nos motiva a pecar. A tentação é, senão, um motivador de pecarmos. E quem é o tentador? O diabo. O diabo todos os dias ele lança defronte os nossos pés pedras de tropeço, ciladas, armadilhas. Todo dia ele te cutuca com um bom cheiro, com uma boa fala. Ele é um indutor do pecado. Ele te tenta. Você ouve uma fala, um convite inoportuno. Ou você vê coisas que você vai cobiçar. Cuidado! Todos os dias o diabo cutuca a sua carne. Ou às vezes você ouve alguém te chatear, falar algo para te desagradar e você quer ser reativo, porque o diabo trabalha na sua mente. Ele tá me pisando, ela tá me criticando, ela tá me colocando para baixo. Olha, maior é o Deus que habita em você e você vai perder essa presença. Não saia da presença. Lembra do pão diário de ontem? Então o Senhor chega para você confirmando: andai no Espírito. Nós somos Espírito. Não tem como deixarmos de ser espirituais. Existem aqueles que dizem assim: você espiritualiza tudo. Não tem como não espiritualizar tudo. Em tudo cabe a palavra de Deus entrar. Em tudo Deus deve estar à frente da nossa vida. Eu digo isso para os meus filhos. Porque em tudo que eles falam, eu tenho um versículo bíblico, eu tenho algo para falar da palavra,
E às vezes eles dizem assim: ah, mamãe, tudo você tem que falar da palavra, tudo você leva para esse lado. Olha, o verdadeiro cristão, ele tem discernimento para enxergar que em tudo existe um plano espiritual. Em tudo. Porque a nossa vida é espírito. Então, em tudo, o Espírito Santo deve estar presente. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingueis, não apagueis a chama do Espírito. Nós precisamos andar no Espírito para que não satisfaça as concupiscências da carne. Os dois são opostos. Se nós não andarmos no Espírito que nos leva aos céus, e esse Espírito é com letra maiúscula, ou seja, se não andarmos no Espírito Santo que nos leva aos céus, a carne nos leva ao oposto. A carne nos leva ao inferno. Portanto, vença essa sua carne, domínio próprio, temperança. E como que se alcança esse gomo do Espírito Santo, gomo do fruto do Espírito Santo? Buscando a presença. Em todos os dias andai no Espírito, aonde quer que você for, diga: Deus, sê comigo. Assim como Moisés, quando no êxodo do Egito, ele disse para Deus: Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Eu quero a tua presença comigo em todos os lugares que você for, rodeado de quaisquer pessoas, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Andai no Espírito. A Bíblia nos diz em Colossenses: do mesmo modo que recebeste a Jesus, andai nele. Não adianta você só dizer: eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Deve andar, deve ser contínuo na presença. É andar nele. Nós temos que recebê-lo e andar nele. Afinal, nós temos que viver, mover e ser em Cristo Jesus. Andai no Espírito a fim de vencer a sua carne. Porque essa milícia, ela é árdua. Essa luta é diária e contínua. Todos os dias a sua carne vai ficar militando com o Espírito. A sua carne quer te levar a fazer coisas indevidas, coisas que desagradam a Deus. Na sua carne tem a gula, tem a cobiça, tem a inveja. Na sua carne tem a ambição, tem o orgulho, o pecado em si. Romanos 14:23, tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, ela age sempre de modo incrédulo. É totalmente oposto ao Espírito Santo. Porque a carne milita contra o Espírito, ela resiste. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Tiago escreve: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É por meio do Espírito Santo que nós nos fortalecemos e assim resistimos às tentações. Quando Jesus vai orar em Getsemane, no Getsemane ele convida Pedro, João e Tiago a orar com ele. Mas por 3 vezes Jesus volta e encontra eles dormindo. E Jesus vai dizê-los: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer é que a carne era fraca e não resistia à tentação. Onde o tentador os levou por meio da carne a dormir e a não vigiar e a não orar. Nós não podemos deixar que o tentador nos leve a adormecermos, mas mantermos essa chama do Espírito acesa dentro de nós, a fim de andarmos segundo o Espírito Santo.
andarmos no espírito e não na carne. Porque o espírito é contra a carne. Eles são opostos entre si. E se nós andarmos no espírito, nós não vamos fazer o que é do nosso querer, o que é da nossa carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Porque às vezes eu falei algumas aqui, todas essas, e você pensa que o nominho daquilo que você pratica não está relatado. Mas e coisas semelhantes a estas. Olha, vamos falar a verdade. Você sabe o que é pecado. Você sabe o que é obra da carne. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele trabalha até na nossa consciência, pesa a consciência. Eu costumo dizer, e isso está na carta aos Hebreus, que a consciência, ela é a nossa amiga. Oh, quão é maravilhoso quando ela pesa. Porque se nós deixarmos o Espírito trabalhar, provoca em nós o arrependimento. Não digo remorso, porque remorso permite você reincidir o erro. Mas arrependimento, sabe? O verdadeiro, aquele que te faz afastar do erro. Ande no Espírito. Ande no Espírito, porque é nele que Deus te dá a vitória. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, maravilhoso, Deus bondoso. Senhor, obrigada por essa palavra. Deus nos enche com o Espírito Santo. Senhor, nos enche com a Tua presença, Deus. A Tua presença não nos deixa pecarmos. A Tua presença nos faz resistirmos ao diabo, ao tentador. E assim prevalecermos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra aquele que se porta como igreja. O Senhor é Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sê conosco, papai, nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.